Hoje eu tô na capital nacional do mármore e granito, que fica aqui no Espírito Santo. Sabe qual é? O maquinário pesado fica pequeno diante da imensidão desses paredões de rocha. Estamos numa pedreira de onde são extraídos mármore branco e mármore cintilante. Ela ocupa uma área equivalente a 90 campos de futebol em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado. Daqui saem cerca de 200 blocos de rochas ornamentais todos os meses. Elas são extraídas em porções bem maiores, chamadas de pranchas. A gente vai acompanhar aqui agora o processo de tombamento de uma prancha de mármore. Aqui são 500 toneladas que vão ser derrubadas exclusivamente para a gente ver agora. Olha aí. Após a extração, as pranchas são divididas em blocos menores que podem ser transportados por caminhões. Eles são lavados, avaliados e precificados. Depois, são expostos aos visitantes. Cerca de 30% dos compradores são estrangeiros, principalmente dos Estados Unidos, da América Latina, da Europa e da China. 70% são empresas brasileiras que vão fazer o beneficiamento e transformar os blocos em placas. A gente primeiro busca as informações do comercial, para a gente fazer uma extração de acordo com que o material fique interessante para venda. E aí a gente começa o processo de avanço de cada frente, que aqui a gente chama de cava, E com esse avanço, a gente acompanhado pelo comercial, a gente faz o processo de furação, de corte, e o beneficiamento não é feito hoje aqui na indústria. É feito ao lado, cerca de 7 quilômetros, e dali parte a chapa para todo o Brasil. Foi nos anos 60 que as atividades começaram aqui na pedreira. Ela pertence a uma empresa ainda mais antiga que ajudou a construir Brasília e começou a extrair e a vender rochas ornamentais no Rio de Janeiro, mas logo se mudou para cá. O desafio do mármore é um pouco maior na extração, porque o aproveitamento do mármore, em termos de beneficiamento, ele não passa de 14%, no máximo 15%, mas chega até 8% de tudo que é retirado para você produzir a chapa. Então, você vê o grau de dificuldade. Se você produz 1.000 metros, praticamente só 100 metros vai ser vendido. Cachoeiro de Itapemirim é o maior polo de extração e beneficiamento de rochas ornamentais do Brasil. A atividade movimenta a economia da cidade e do estado. De acordo com o Instituto Jones dos Santos Neves, a indústria é responsável por 20% do PIB da região e impulsiona o setor de serviços, responsável pela maior fatia, 65%. Juntos, Cachoeiro, Vargem Alta, Muqui, Atílio Viváqua, Mimoso do Sul e Apiacá tiveram um PIB de quase 8 bilhões de reais no último levantamento realizado com dados de 2020. A história da extração de rochas em Cachoeiro começa bem antes da extração do primeiro bloco, lá no início do século XX, e evoluiu bastante nas últimas décadas. Começa em 1902 aproximadamente, ainda com a questão de calcário, que nós vamos ter a dona Henriqueta Rios, que em sua área ela contrata, pede pesquisas e descobre que ali há uma reserva de calcário. O tempo vai passando, você tem a utilização, você tem o uso na questão do cimento, daí você tem a fábrica de cimento ali onde era a fazenda Monte Líbano, naquela região toda. E em 1957 você tem a primeira extração de bloco de mármore aqui em Cachoeiro de Itapemirim. E daí para esse crescimento, para o avanço, para a vinda de novos pioneiros, investidores que foram desenvolvendo, levando o mármore de Cachoeiro para o Brasil e depois para o mundo. E aí nós temos todo hoje um arranjo produtivo local bastante completo, bem diversificado, com indústria, com fornecedores, tanto de matéria-prima como de equipamento, de insumos, e Cachoeiro foi ganhando a fama. Tanto é que o nosso mármore aqui de Cachoeiro ele tem uma indicação geográfica. Ele teve o reconhecimento pelo INPI como uma IG, mármore de Cachoeiro, embora esse mármore você tenha ele numa lente de Cachoeiro, Vargem Alta, alguma coisa em Castelo, e é uma qualidade assim que encanta o mundo aí. Essa empresa, com mais de 20 anos no mercado, inaugurou no final de 2022 uma nova unidade de beneficiamento de rochas em Cachoeiro, com 120 mil metros quadrados de área total. Pessoal, essa pedra aqui tá bruta,
ela acabou de ser extraída da pedreira, está um pouco suja. Quando a gente molha, vocês vão ver só o que vai acontecer. A água tira a poeira e revela a beleza da pedra bruta. Já temos uma ideia de como que ela vai ficar. Do pátio, os blocos são transportados para a área de corte, onde vão virar chapas. Trabalho para essas máquinas enormes. Os cortes são feitos por um conjunto de fios diamantados que correm numa velocidade de 32 metros por segundo, ou 115 km por hora. Demora 1 hora para que a máquina consiga avançar por 10 centímetros em blocos de quartzito, rocha mais resistente que o mármore e o granito e bastante demandada pelo mercado ultimamente. O bloco a gente recebe ele na empresa, esse bloco ele passa por uma seleção e após essa seleção ele é direcionado para a área de corte, né? Então esse material ele é cortado até com tiares multifios, né? Nós temos hoje aqui em Cachoeiro 4 máquinas multifios. O fio diamantado, leigamente falando, é um cabo de aço com pérolas diamantadas que a gente faz o corte no bloco. Então essas máquinas elas propiciam realmente esse corte desse material que a gente trabalha hoje, que é o material mais duro, que é o quartzito. Depois do bloco fatiado em chapas, ele vai para um outro processo. Ele vai para um outro processo. A gente vai seguindo o processo de beneficiamento, né, que a gente chama, que o primeiro processo é o primeiro processo de tela e resinagem. Ou seja, são materiais frágeis que exigem, né, certo cuidado. Então a gente primeiro faz uma tela de reforço, ou seja, para a gente estruturar o material. Em seguida a gente faz a primeira resinagem do material, né? Ou seja, e nessa primeira resinagem tem sempre um trabalho manual, um pedrisco que a gente coloca, um pigmento, sempre tem um carinho, assim, um cuidado, porque por mais que a gente viu muita tecnologia, o nosso setor ele tem um viés artesanal, ou seja, precisa também daquele cuidado humano, desse cuidado humano, exatamente. Não é colocar na máquina e vai para frente. Então cada bloco é um bloco específico, cada bloco tem que ter um cuidado específico. Então assim, é um trabalho muito particular e individualizado mesmo. Esse é o resultado. Cada chapa é única, com seus desenhos, cores e texturas. Verdadeiras obras de arte da natureza, realçadas pelo trabalho do homem com a ajuda da tecnologia. A empresa é considerada pioneira no país no beneficiamento do quartzito. Ela conta com um setor de pesquisas que faz análises e aponta os materiais que podem ser usados. Aqui nesse microscópio a gente consegue ver os minerais que tem na rocha. A gente consegue ver minerais, contato entre os minerais, consegue ver um pouco também relação de distribuição deles. É aqui que a gente consegue entender quais minerais que dão a cor para o nosso material. Cada mineral tem uma dureza específica. A gente sabendo quais minerais que tem nessa rocha, a gente sabe qual é a dureza do material. E aqui também, por causa da relação entre os contatos dos minerais, a gente consegue ver possivelmente se ela absorve mais, se ela absorve menos, mas isso também existem outros testes que vão quantificar essa absorção ou porosidade para a gente. Pesquisas e investimentos em tecnologia tornam Cachoeiro e o Espírito Santo referências mundiais na extração e no beneficiamento de rochas ornamentais. Grupos de compradores de vários cantos do planeta desembarcam todos os anos aqui no estado para conferir as novidades do setor, na Cachoeiro e na Vitória Stone Fair. Esse ano, a Vitória Stone Fair, maior feira de rochas ornamentais da América Latina e uma das maiores do mundo, completou 20 anos e movimentou cerca de R$1 bilhão. A Vitória Stone Fair hoje ela é a maior feira de rochas ornamentais das Américas, né? E a gente está com uma edição especial comemorativa de 20 anos de feira. A Vitória Stone Fair, a primeira vez que a gente fez ela aqui na Grande Vitória foi em 2003. Né? E de lá para cá a gente vem trabalhando realmente ali para fazer uma promoção do setor e a Vitória Stone Fair, ela cumpre muito bem esse papel, né? Ela ganhou uma visibilidade internacional muito grande ali. Hoje ela figura entre as 4 feiras mais importantes do mundo, né? Então quando você fala em eventos, né? Quando você fala em setor de rochas brasileiro, mas também do mundial, você tem algumas feiras importantes ali nos Estados Unidos, na China, na Itália, e logo em seguida você vem para o Brasil, né? Até mesmo pela importância que o Brasil tem no setor de rochas ornamentais. O Espírito Santo é o maior exportador brasileiro de rochas ornamentais, responsável por mais de 80% do faturamento nacional. Em 2022, nosso estado movimentou mais de R$11,5 bilhões.
Desse total, 5,5 bilhões foram comercializados no mercado externo para exportação e pouco mais de 6 bilhões de reais foram no mercado interno, de acordo com dados da Futura Inteligência. O setor como todo, né, ele vem se profissionalizando, ele vem melhorando a questão desse trabalho em relação a feiras, né, um trabalho Centro Rocha, que é um trabalho focado na questão de exportação, que tem feito um trabalho principalmente em parceria com a Apex, que vem fazendo essas promoções, e o sindicato vem colaborando principalmente no mercado interno, né, ajudando as pequenas empresas a fazer essa transição, principalmente alcançando a exportação, que é o grande objetivo de todas as empresas, onde você consegue minimizar os impostos e, obviamente, aferir maiores lucros. Existem no Espírito Santo 1.400 empresas envolvidas na extração e no beneficiamento de rochas ornamentais em 67 dos 78 municípios capixabas. O setor gera 120 mil empregos. A produção do nosso estado coloca o Brasil entre os maiores produtores e exportadores do mundo. Com mais de 1.200 materiais, nosso país é reconhecido pela diversidade geológica e pela qualidade na produção.